Olá, eu sou Noádia, professora do Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba, doutora em Ciências da Nutrição. E estou aqui para compartilhar com vocês o que os recentes estudos científicos descobriram até o momento sobre o vírus SARS-CoV-2, que é responsável pela pandemia da Covid-19, e quais as perspectivas futuras para os serviços de alimentação. Vamos lá? Já sabemos que as mudanças ocorridas no estilo de vida das pessoas em todo o mundo nas últimas décadas levaram a um aumento significativo do consumo de alimentação fora do lar, né? Isso já está bem claro. Também já sabemos que o negócio de restaurantes é dinâmico, está em constante mudança, né? E crescimento também, para atender às expectativas dos consumidores que estão cada vez mais informados e, portanto, mais exigentes, inclusive quanto aos critérios de segurança de alimentos. Por este motivo, não basta cumprir com as normas de vigilância sanitária apenas como uma obrigação. É preciso dar prioridade às práticas de higiene e segurança de alimentos, não apenas por conta da Covid, mas pelo fato de existirem diversas doenças de origem alimentar que podem gerar danos à saúde do consumidor. Nesse momento em que estamos lutando e superando a pandemia do novo coronavírus, a indústria de restaurantes está lutando para se reorganizar e se adequar para proteger a saúde, tanto dos seus colaboradores como dos seus consumidores, né? Uma pesquisa recente nos Estados Unidos revelou que a Associação Nacional de Restaurantes dos Estados Unidos, né? Ela divulgou que 17% dos restaurantes daquele país fecharam nesse período de pandemia. Quer dizer, com os lockdowns, com as restrições de abertura, né? Então, eles não conseguiram se reerguer após esse período. E esse resultado não é diferente, né, do que tem ocorrido aqui no Brasil. Se você já atua na área, você tem sentido isso também. Então, já está claro, outra questão é que já está claro também que o vírus responsável pela Covid-19, ele não é transmitido por alimentos, né? Porque o vírus, ele não é capaz de se multiplicar nos alimentos, como ocorre com os micro-organismos que provocam doenças de origem alimentar. Esses micro-organismos, eles são capazes de se proliferar no alimento, produzindo toxinas ou se proliferando, se multiplicando a quantidades suficientes para provocar um dano à saúde do consumidor. Não é o caso do coronavírus, do vírus responsável pela pandemia da Covid-19. Ele não é capaz de se multiplicar nos alimentos, mas ele é capaz de sobreviver na superfície de alimentos, na superfície de embalagens, nas bancadas da cozinha, né? Então, e se ele é capaz de sobreviver e permanecer ativo nessas superfícies, ele pode ser inalado por colaboradores ou por consumidores e assim o indivíduo ser infectado. Por esse motivo, nós precisamos cumprir, né, com as normas de boas práticas. Por quê? Porque os estudos já mostram que as normas de boas práticas, elas são eficazes contra o vírus, né? Então, estudos feitos no final do ano passado, por exemplo, revelaram que o vírus, ele não sobrevive a temperaturas superiores a 56, 60 graus. 60 graus é a temperatura de manutenção a quente dos nossos alimentos prontos. Existe uma norma, nós vamos ver ao longo do curso, que os alimentos prontos para consumo, eles podem permanecer por até 6 horas a 60 graus. É um dos critérios de segurança. Ou seja, nessa temperatura o vírus não sobrevive. A temperatura segura de cocção para os alimentos, que é de 70 graus, então é uma temperatura segura para a eliminação do vírus, caso ele esteja na superfície aí de algum alimento, de algum utensílio, né? Também estudos mostraram que o vírus também ele é inativado ou destruído com o uso de hipoclorito de sódio, né, a nossa água sanitária, tá? Com o uso de álcool a 70. Então, a sanitização das superfícies, a sanitização das mãos, isso destrói o vírus que provavelmente esteja ali naquela superfície. Ou seja, esses procedimentos de higiene já utilizados nas nossas cozinhas, eles são eficazes
para a inativação e destruição do vírus, caso ele esteja em alguma superfície. O processo no salão, o processo de polimento, né, dos utensílios com a utilização do álcool 70 é eficaz também para a inativação do vírus, caso ele esteja em alguma superfície, tá? Das mesas, das cadeiras, então, nesse caso, é eficaz, porque já se sabe que esses produtos são eficazes para a destruição do vírus, caso ele permaneça. O que veio de novidade nos serviços de alimentação, nas normas de boas práticas para os serviços de alimentação, é o uso da máscara, que não era obrigado anteriormente, mas agora, inclusive as novas notas técnicas da vigilância sanitária exigem o uso de máscara pelos manipuladores de alimentos. Por quê? Porque se sabe que o vírus ele pode ser transmitido por meio de gotículas de saliva, tá? Então, ao falar, ao espirrar ou ao tossir, a gente pode transferir gotículas de saliva, né? Que vão, se a pessoa que falou, tossiu, espirrou, estiver infectada, ela pode transmitir esse vírus. O que veio de novidade nos serviços de alimentação, nas normas de boas práticas para os serviços de alimentação, é o uso da máscara, que não era obrigado anteriormente, mas agora, inclusive as novas notas técnicas da vigilância sanitária exigem o uso de máscara pelos manipuladores de alimentos. Por quê? Porque se sabe que o vírus ele pode ser transmitido por meio de gotículas de saliva, tá? Então, ao falar, ao espirrar ou ao tossir, a gente pode transferir gotículas de saliva, né? Que vão, se a pessoa que falou, tossiu, espirrou, estiver infectada, ela pode transmitir esse vírus. E aí eu coloquei uma imagem aqui na lateral de um artigo publicado agora em junho de 2021, mostrando as formas de transmissão, um artigo relacionado a serviços de alimentação, e aí ele mostra as formas de transmissão da Covid-19 em serviços de alimentação. Então, você pode perceber que o indivíduo que está infectado ao tossir, ao falar ou espirrar, ele elimina gotículas de saliva, e aí essas gotículas contaminadas com vírus podem ficar no ar por algum tempo, tá? É o que nós chamamos de aerossóis, e aí isso pode ir contaminar qualquer pessoa, um colaborador, um consumidor. Também esse indivíduo, ao tossir, falar ou espirrar, né, ele pode contaminar os utensílios, pode contaminar as bancadas, pode contaminar as embalagens e indiretamente contaminar outra pessoa, e ele também pode contaminar outra pessoa falando diretamente com ela ou apertando a mão, seria também outra forma de contaminação. Por isso, é preciso o uso de máscara para se prevenir e para prevenir os consumidores e a higienização frequente das mãos. A higienização frequente das mãos já era uma norma praticada anteriormente, né? E agora precisa ser reforçada, tá? E o uso de máscaras, que não era obrigatório, agora passa a ser, né? Outro critério importante é monitorar a saúde de toda a equipe do serviço de alimentação, tá? E o monitoramento da saúde já é um princípio das boas práticas lá, mas agora isso deve ser feito com mais rigor. Então, a gente vai ver mais detalhadamente todos esses aspectos. Tanto os aspectos já existentes, que já existiam antes da Covid-19, como as novas mudanças, que foram poucas que ocorreram, tá? Para garantir a prevenção da Covid. Por quê? Porque as normas de boas práticas já são eficazes, certo? Outra coisa, né? Alguns estudos, eles também avaliaram o tempo que esse vírus ele pode permanecer ativo para contaminar outras pessoas em algumas superfícies dos serviços de alimentação, né? E descobriram que ele pode persistir em uma variedade de superfícies, como alimentos, como eu já falei, como aço inoxidável, que está nos nossos utensílios, nas nossas panelas, né? Nos fogões, né? Inclusive nas nossas bancadas, no plástico, que está também em muitos utensílios, nas embalagens que utilizamos, na madeira, que não deve ser utilizada nos serviços de alimentação, com exceção se ela tiver sido impermeabilizada, né? E própria para utilização na cozinha. Também pode permanecer ativo no papelão, pode permanecer ativo no vidro, né? Por horas e até por dias, certo? Outro estudo revelou que
o coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus, esse coronavírus responsável por provocar, né, a Covid-19, ele pode permanecer por dias e até meses em temperaturas de refrigeração, permanecer ativo, tá? Então, se ele permanecer ativo, ele pode contaminar alguém, tá? Então, em temperaturas de 4 graus. E em temperaturas de menos 20 graus, ele pode permanecer por meses. E estudos realizados com o vírus que antecedeu o SARS-CoV-2, que era o SARS-CoV-1, que provocou uma epidemia lá no início, né, do século, ele permaneceu ativo a menos 20 graus, que é a nossa temperatura de congelamento, por 2 anos. Então, como o SARS-CoV-2 se assemelha muito a ele, acredita-se que ele possa permanecer aí ativo por anos, né, na temperatura de menos 20 graus também. Então, a gente percebe que as nossas temperaturas de conservação, elas permitem também a conservação desse vírus. Por isso que os alimentos que nós armazenamos, né, as embalagens, então, que nós armazenamos, elas devem ser higienizadas, sanitizadas, né, com as soluções que são capazes de inativar esse vírus, que são as soluções que nós já utilizamos nos serviços de alimentação, que já são recomendadas pelas legislações vigentes, tá? E aí, por falar nas legislações vigentes, né, a legislação que nacional, ou seja, que abrange todos os estados do nosso país, é a RDC 216 de 2004. Por esse motivo, nós vamos estudar lá a fundo em cada tópico, tá? De segurança de alimentos e de higiene, certo? Vocês vão ter aulas comigo, com outros discentes que fazem parte desse projeto, do projeto de promoção, né, da segurança alimentar e da produção de alimentos seguros, realizado pela Universidade Federal da Paraíba, e aí nós vamos compartilhar com vocês esses conhecimentos, tá? Então, para quê? Para ajudá-lo a obter informações corretas, né, sobre esse tema e como aplicá-las aos serviços de alimentação. Então, participe, assista às aulas, responda aos questionários, participem dos fóruns, né? Nós temos o maior prazer de compartilhar esses saberes com vocês e nós estamos aqui para interagir com vocês e para aprender também. Então, sinta-se à vontade aqui na nossa sala, você é muito bem-vindo, tá? E até a próxima aula.